Olá! Seja muito bem-vinda a esse vídeo, seja muito bem-vinda ao meu canal. Eu me chamo Nani e eu ajudo mulheres a emagrecerem, transformando a sua mente atual, que é uma mente de gorda, em uma mente de magra. Se você já tentou de tudo para emagrecer, se você já fez vários tipos de dieta, atividade física, procedimento estético e ainda assim você não conseguiu ser magra, então com certeza é porque você está se sabotando. E nesse vídeo a gente vai falar de um sabotador específico, que é o crítico. Só que antes que eu me esqueça, se você ainda não está inscrita aqui no canal, se inscreve. Se o conteúdo que eu passar desse vídeo ele te ajudar de alguma forma, se ele fizer sentido para você, dá um joinha aqui embaixo também. Se você quiser ficar por dentro de cada vídeo que eu posto aqui semanalmente, ativa também o sininho que o YouTube vai te notificar. E claro, se você tiver alguma dúvida, alguma pergunta, se tiver algum comentário para fazer, com certeza eles vão ser muito bem-vindos. Então pode colocar aqui embaixo, tá? E se você ainda não me segue também nas minhas redes sociais, eu vou disponibilizar aqui embaixo o link do meu Instagram, o link da minha página do Facebook. Também, se você ainda não baixou e você ainda não leu o meu e-book, então baixa. Nesse e-book eu falo exatamente do meu método de emagrecimento, tá? Então, vamos lá. O fato de você não conseguir ter foco te deixa mais para baixo e por isso você acaba comendo mais. Quando você não consegue cumprir uma boa alimentação, quando você acaba cedendo à preguiça e não consegue fazer a atividade física do dia, até mesmo quando você fez até uma boa alimentação o dia todo, só que chega no final do dia, você não resiste, você vai lá e come uma pizza. Pode ser também que durante a semana você vai, de segunda a sexta você faz tudo certinho e aí chega no final de semana você perde completamente o controle. E depois que cada uma dessas situações acontece, você desanima, perde o foco, acaba comendo mais do que estava comendo antes e não tem força para recomeçar. Se você se identificou com alguma dessas situações que eu falei acima, com certeza esse vídeo ele vai te ajudar. Nesse vídeo nós vamos falar do maior sabotador. E é importante você saber que se você não está conseguindo emagrecer, com certeza você está se sabotando. Se você vive aquele tudo ou nada, aquele 880, se você emagrece e depois você volta a engordar, você ainda não identificou e não enfraqueceu os seus sabotadores. E nesse momento você pode até estar se perguntando, mas será que eu tenho sabotadores? E a pergunta na verdade não é se você tem, é quais você tem e quem são esses sabotadores. Todos nós temos sabotadores, tá? E quando a gente diz respeito então ao emagrecimento, tem o maior sabotador, que nós chamamos ele de crítico, e junto dele existem 23 sabotadores, tá? Tem um vídeo aqui no meu canal onde eu falo com mais detalhes sobre esses outros 23 sabotadores, tá? Como que eles se manifestam em você e mais um monte de informação legal, tá? Só que hoje a gente vai falar do chefão da gangue, que é o sabotador crítico. Então, a gente vai falar quem é esse sabotador, como que ele atua no seu dia a dia, quais são os pensamentos que são gerados a partir dele, quais são os sentimentos que ele gera depois do pensamento, quais são as mentiras que ele conta, quais são as 3 frentes que ele atua, tá? E o mais importante, como fazer para enfraquecer. E só para você ficar, para ficar um pouco mais claro para você, caso você ainda não esteja tão por dentro assim do que são os sabotadores, tá? Então, os sabotadores eles são um conjunto de pensamento que gera sentimento e se manifestam através de padrões de fala, tá? Eles sempre se manifestam quando você precisa fazer alguma coisa que vai te contribuir para o seu resultado e você acaba fazendo diferente daquilo que gostaria. Então, por exemplo, quando você não consegue fazer a alimentação que você deveria para conseguir emagrecer, ou então um exemplo muito clássico, quando você precisa acordar cedo para fazer exercício, o nome disso não é só preguiça, antes de ser preguiça, é autossabotagem, tá? E como esses sabotadores, né, eles já convivem com você por anos, acaba ficando difícil identificar, porque eles já estão no piloto automático e aí você nem consegue perceber que eles estão se manifestando.
Todos os sabotadores, eles têm a sua própria voz, a sua própria autocrítica e os seus próprios comportamentos. É praticamente como se tivesse vários você dentro de você. Por isso que muitas vezes acaba sendo desafiador você alcançar seus resultados e os objetivos que deseja. Mas vamos lá então falar do assunto desse vídeo. Quem que é esse sabotador? O sabotador crítico, para quem quer emagrecer, ele é muito importante que você tenha consciência dele. Por quê? O que ele faz? Ele faz exatamente o que o nome dele diz. Ele critica. Ele está o tempo todo se manifestando, fazendo questão de criticar, fazendo você encontrar defeitos em você, nos outros e nas situações, tá? Ele é responsável por grande parte da sua ansiedade, do estresse que você sente diariamente, da raiva, da decepção, sentimento de vergonha, de culpa. E ele atua sempre fazendo questão de te lembrar das suas falhas, das falhas do passado, dos erros atuais, tanto sua quanto dos outros. E o que ele vive fazendo? Comparação. Ele compara o que é melhor, o que é pior, o que é superior, o que é inferior. E se você não sabe, para quem quer emagrecer, eu costumo falar que é regra número 0, você não pode se comparar, tá? Quando ele faz isso, né, ele sempre está se apegando nos seus erros do passado. E quando você se apega nos erros do passado, você acaba ele acaba te impedindo de dar passos que vão ser fundamentais para o seu emagrecimento. E aí, a partir disso, são gerados sentimentos. Toda crítica, ela sempre vai ser negativa. E percebe se você se identifica com alguns dos pensamentos que eu vou falar. Então, pensamentos do tipo, o que tem de errado comigo? Por que as coisas, elas nunca dão certo pra mim? Não é possível, só comigo que acontece isso. Eu não sou capaz de fazer alguma coisa melhor do que isso. Todo mundo consegue, menos eu. Eu devo ser muito ruim mesmo. Emagrecer? Nunca vou conseguir, eu já tentei de tudo, só volto e só engordo cada vez mais. E esse sabotador, ele é tão comum que a gente pode perceber ele muito presente, até mesmo na internet. Não sei se você já viu aqueles memes, né? Eu só tô vivendo os dias de luta, dias de glória, acho que dias de glória não são pra mim não. Percebe que tem um sabotador crítico aí, ele sempre acaba associando as coisas que não são possíveis para você, que é tudo muito difícil, né? E esses memes, apesar de eles serem engraçados, às vezes a gente até se identifica, né, com as frases, fazendo isso, você só tá reforçando esse sabotador. E aí, o que acontece? Consequentemente, né, se você já viu algum vídeo meu e já acompanha o meu conteúdo, você sabe que depois de todo pensamento vem o sentimento. E esse sabotador, ele é exatamente assim. Só que partindo de crítica, qual que vai ser o sentimento que vai ser gerado depois de uma crítica? Né? Então, não vai ser sentimento bom. Vem sentimento de arrependimento, decepção, estresse, raiva, vergonha, culpa, aumento da ansiedade. E como todo sabotador, o que ele também faz? Ele também conta as suas mentiras. Então, mentiras do tipo, se você não se cobrar, quem que vai fazer isso? Se eu não for exigente comigo mesma, quem que vai fazer isso por mim? Para pensar, identifica, né? Quando você quer fazer alguma coisa e você decide por não fazer. Então, por exemplo, você está pensando em marcar uma consulta com uma nutricionista, por exemplo. Qual que é a mentira que ele conta? Ele vai vir no seu ouvido e vai falar, melhor você nem ir. Sabe por quê? Porque se você não conseguir emagrecer, não conseguir seguir o cardápio de novo, você vai se decepcionar mais uma vez. Então, é melhor você nem começar, porque não vai dar certo. Uma justificativa, né, muito comum que ele usa, como se a gente não tivesse o crítico a todo tempo se manifestando, a gente ia ser preguiçoso, a gente ia ser acomodado, a gente não ia ter ambição. E essa voz desse sabotador, ela costuma ser muito confundida com a voz da razão. Então, sabe aquele seu lado mais sensato?
Sabe quando você não quer ser otimista para você não criar expectativa e não se decepcionar, mas você também não quer falar que você é uma pessoa pessimista. E aí você acaba falando, não, eu sou realista, eu só sou realista. Nessa hora, o seu sabotador crítico, ele tá se manifestando gritantemente, tá? Lembra que no começo desse vídeo eu falei que ele tem as 3 frentes que ele atua, né? Criticando você, criticando o outro e também criticando as circunstâncias e as situações, né? Então, é importante eu dizer aqui também que em um processo natural é que o crítico ele esteja mais presente e mais intenso do que o normal quando a gente tá de TPM, tá? Quando eu entrar aqui na parte que eu vou falar de como enfraquecer esse sabotador, isso vai ficar um pouco mais claro, tá? Mas é imprescindível, independente da sua época do mês, que você coloque em prática, tá? É imprescindível que você pratique o que eu vou ensinar aqui. Só que quando a gente tá de TPM, o nosso crítico, ele acaba sendo mais alto, então é um período mais desafiador. E aí vai fazer bastante sentido se você colocar em prática, tá? Então, primeira frente, né? Criticando você mesmo. A primeira forma que esse sabotador ele se manifesta é criticando você mesma. Então, esse sabotador ele já começa lá na nossa infância e ele segue sempre com a gente a vida toda. E só que o que acontece? Quando a gente tá na fase adulta, ele já faz tão parte da gente que a gente nem percebe mais. E por mais que você faça as coisas, por mais que você tenha as coisas, por mais que você seja uma pessoa boa, por mais que você realize as coisas, se o seu crítico interno for alto, nada do que você faça, nada do que você tenha, nada do que você realize nunca vai ser o suficiente. Afinal, para pensar agora com relação ao mundo. Vamos olhar agora com um olhar de comparação. Você concorda que o mundo ele é abundante demais? Então, tudo que a gente fizer, se a gente se comparar, sempre vai ter mais, sempre vai ter melhor. E aí, você sempre vai parecer internamente menos, né? Uma pessoa menos legal, uma pessoa menos bonita, menos inteligente, menos próspera, menos realizadora, menos disciplinada. É sempre menos, menos, menos. E pensa comigo. Vamos dar um exemplo aqui. Imagina só se a Dolly, aquela marca de refrigerante, ela fosse se comparar com a Coca-Cola. Se a gente for falar de faturamento, mercado, reconhecimento, familiaridade da marca, tudo com relação à Coca-Cola, ela vai ser gigante perto da Dolly. Agora, para pensar se o dono da Dolly conversar com uma pessoa que tem uma ideia só, a pessoa só tem vontade de ter uma empresa de refrigerante. Se ele for se comparar com a Coca-Cola, ele vai se sentir bem pequenininho. Só que se ele for se comparar com uma pessoa que tá só com o plano na cabeça de ter uma ideia de refrigerante, ele vai estar bem melhor. Então, por isso, gente, que comparação nunca é uma forma eficiente de evoluir. Só que se ele parar para pensar que ele começou do zero, com certeza ele sabe o quanto ele já conquistou, tá? E a gente já começa a se criticar sempre na infância. Por quê? Lembra só quando você fez alguma coisa que você não deveria ter feito e aí seus pais foi lá e pá, chamou sua atenção. Como que você se sentiu? Você se sentiu menos amada. E esse sentimento de menos amado, você começa a transferir para você mesma, tá? Então, por exemplo, imagina só, você se comprometeu que você ia fazer tudo certinho naquele dia, você ia começar o dia com uma boa alimentação, só que no final do dia, você terminou o dia com um pote de sorvete. Então, quanto que você se critica nesse momento? Quando você para pensar exatamente nessa situação, é normal que o seu crítico, ele tá falando assim, né? A mentira que ele tá contando. Gente, mas ele tinha dito que ela ia comer certo o dia inteiro e no final do dia ela enfiou o pé na jaca. Se eu não puxar a orelha dela, se eu não cobrar, se eu não brigar, quem que ela vai ficar super preguiçosa? É aí que ela vai engordar mesmo. Mas é aí que tá a chave da mudança, essa cobrança. Ela pode até parecer óbvia, pode até parecer justa. Só que esse sabotador, o que ele tá fazendo? Ele tá constantemente afirmando que você só vai fazer a coisa certa sob pressão, ou quando você ficar com vergonha, ou então quando você se concentrar naquelas consequências negativas. E agora eu te pergunto,
desde sempre que você fez isso, vem dando certo, funcionou. Se você ainda está tentando emagrecer, eu acredito que se você vem se cobrando, não deu certo. E tem uma outra forma de a gente tratar esse erro que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Então, qual que é a segunda frente desse sabotador? Ele está sempre criticando os outros. Então, começa você a observar o quanto que você critica as outras pessoas. Muitas vezes você faz isso só para você se sentir bem com você mesma. Mas fala para mim, qual que é o preço que você tá tendo de colocar, de criticar outra pessoa? Terceira frente, então, quando ele critica, então, as circunstâncias. Esse terceiro, ele é tão crucial quanto o primeiro, né? A maior mentira que ele conta e faz com que você fica sempre correndo atrás do rabo, né? Você só vai ser feliz quando? Então, pensa comigo. Se você sempre se concentrar em estar feliz apenas quando você realizar X, Y, Z, percebe que vai ser sempre impossível você ficar feliz nas circunstâncias atuais. Então, outra mentira que ele conta é que você só vai ser feliz quando você realizar tal coisa. Ou então, quando você conseguir aquilo. Só que o que acontece? Quando você conseguir aquilo, você vai comemorar por um curto período de tempo e em pouco tempo ele vai convencer você que você só vai ser feliz agora quando você conseguir realizar aquela outra coisa. E isso, meu filho, não tem fim. Se você acreditar que você só vai ser feliz quando você alcançar, por exemplo, um determinado peso, eu sinto lhe dizer. Só que quando você alcançar esse determinado peso, você vai se concentrar em outras questões do seu corpo. E aí, você vai se colocar na condição de, agora eu tô no meu peso ideal, mas, eu só vou ser feliz, por exemplo, quando eu colocar silicone. Então, olha o excesso de pele que ficou aqui, eu só vou ser feliz quando eu fizer essa cirurgia. E aí, acaba sendo sempre uma felicidade inalcançável. E o que a gente precisa fazer, então, um ponto crucial para conseguir mudar seus resultados daqui para frente, né? O que você deve fazer para conseguir enfraquecer esse sabotador? Então, lembra que eu comentei que os sabotadores, eles nada mais são do que um conjunto de pensamento que geram sentimento e se manifestam através de padrões de fala? Então, para enfraquecer qualquer sabotador, sempre o primeiro passo vai ser você identificar quais são os pensamentos que você tem a partir dele. Então, imagina só exatamente aquela situação que você tem dificuldade de fazer o que precisa ser feito, o momento mais desafiador do seu dia. Então, nesse momento, quais são os pensamentos que vêm à sua mente quando você precisa fazer o que você deveria para emagrecer? Então, sempre vão ser pensamentos de justificativas que parece que são óbvias, só que na verdade não são tão óbvias assim, tá? Então, são pensamentos que vão te levar diferente do resultado que você quer. Então, ele sempre vai ter uma voz de proteção. Então, por exemplo, vamos imaginar que as pessoas que moram com você, elas estão comendo alguma coisa que você sabe que não é o melhor para o seu resultado. Então, nesse momento, o que você tem que fazer? Você tem que escolher entre comer ou não comer. E aí pode ser que nesse momento venham pensamentos do tipo, vou dar alguns exemplos aqui. Melhor eu comer, porque não é sempre que tem em casa, vai que amanhã não tem. Ou então, eu já tô assim até agora, mais um dia não vai fazer diferença. Ou então, pra que passar vontade? Percebe que esses são pensamentos tão óbvios, são pensamentos que eles já vêm de uma forma tão automática de dentro de você, que identificar ele passa a ser até difícil. Só que esses pensamentos que estão fazendo você agir de forma diferente do resultado que você deseja. E aí, descobrindo então, né, o que você precisa fazer? Deixar de ser parceira desse sabotador que você vem sendo até agora. Porque esse sabotador, ele se passa de amiguinho. Só que ele tá só te ferrando.
E aí você precisa começar a questionar os pensamentos e a fala que ele diz, né? Então, o que você precisa fazer então para você começar a mudar? Mudar o pensamento de forma contrária ao que ele te indica fazer. Então, depois que você identificou esses pensamentos, você precisa desassociar. Então, começa a separar você do seu sabotador. Então, vamos voltar então para aquela situação que eu comentei anteriormente. Se você tá lá na sua casa e você sabe que é melhor você não comer, então, os biscoitos lá que seus filhos estão comendo. Quais são os pensamentos que vêm? Mas um só não vai fazer diferença. Aí você vai lá, comeu. Aí qual que é o pensamento que vem depois? Já que eu comi um mesmo, agora já danou tudo, eu vou comer o pacote todo. E na sequência, qual que vem? Putz, não devia ter comido. Eu já joguei todo o esforço que eu fiz fora. Se nessa situação você tivesse rebatido o primeiro pensamento, aquele pensamento, mas um só não vai fazer diferença, você vai falar pro seu sabotador, vai sabotador, você sabe que um vai fazer diferença sim. Você calou a boca desse sabotador. E aí na sequência você se pergunta, por que eu posso comer outra coisa que vai me ajudar a emagrecer? E você vai responder para você, porque o meu desejo de me ver magra, de me pesar e ficar orgulhosa, de entrar naquela roupa que eu tanto quero, que eu tanto gosto, é muito mais importante do que esse prazer imediato que é comer esse biscoito. Percebe a diferença? Então, todas as coisas que nós aprendemos no decorrer da nossa vida, todas, elas passaram por um processo de aprendizagem do cérebro. Então, se hoje você tá com esses sabotadores presentes, eles estão no piloto automático, foi porque você treinou eles para eles ficarem no piloto automático. Sim, você treinou. E a parte boa disso é que para você conseguir ser magra para sempre, para você conseguir parar de sofrer com os impulsos de comer, é apenas uma questão de treino. E tudo que eu falei até aqui é o suficiente para você já colocar em prática. Mas percebe que a gente só plantou uma sementinha. Não existe uma mudança de comportamento sem a repetição. Não é igual um corte de cabelo que você simplesmente vai lá e agora eu decidi cortar. Não, é uma nova habilidade que você tem que criar. Então, pensa agora no seu trabalho, pensa nas suas tarefas de casa, pensa em todas aquelas coisas que você faz todos os dias. Eu tenho certeza que muitas delas você não tinha habilidade, só que com o tempo, com a prática, com a repetição, você foi ficando cada dia melhor. E aparentemente, parece que você nem pensa mais. Então, relembra agora, como que foi no começo? Por exemplo, quando você estava aprendendo a dirigir, quando você estava aprendendo a cozinhar. Pense, naquelas coisas que você faz no seu trabalho, nas suas tarefas de casa, todas aquelas coisas que você faz todos os dias. Eu tenho certeza que muitas delas, no começo, você não tinha habilidade. Só que com o tempo, a prática, a repetição, o que aconteceu? Você foi ficando cada dia melhor. Aparentemente, pode até parecer que você não pensa mais para fazer, mas só que relembra agora como que foi no começo. Quando você estava aprendendo a dirigir, quando você estava aprendendo a cozinhar, pensa em todas as coisas que você faz no seu trabalho. Então para pensar, para emagrecer, para criar esse novo hábito, para enfraquecer esse sabotador, é exatamente da mesma forma. É tudo questão de treino. Só que tem um lado bom. O bom disso é que a gente está cheia de oportunidade para conseguir treinar sempre, todos os dias. E mesmo que você não consiga colocar em prática 100% das vezes, não se puna tanto. Tenha mais autocompaixão. Releva os seus erros. Se perdoa. Pode até parecer que se você não se cobrar tanto, você não vai conseguir, porque se cobrando já tá difícil, imagina se não se cobrar. Mas eu te garanto que é exatamente o contrário. Quando você errar, ao invés de você ser tão rude com você mesma, ao invés de você brigar com você mesmo,
começa a estender a mão para você, começa a compreender que você também é um ser humano e que você não tá aqui para ser perfeita, você tá aqui só para ser um pouco melhor a cada dia, tá? Então, se você gostou desse vídeo, eu deixei as orientações lá no começo. Espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo.